Boa tarde, hoje dia 15 de dezembro de 2021. Estamos aqui no nosso curso de Física Teórica 2, período 2021.1, né? Turma M3, dentro do nosso planejamento, na nossa disciplina, estamos programando hoje para o dia da nossa primeira avaliação, tá? Eu gostaria de falar para vocês que alguns minutos atrás já coloquei o arquivo da avaliação na nossa plataforma. Então, verifiquem lá se vocês estão conseguindo acessar este arquivo que eu estou projetando aí. Agora, dê uma olhadinha. E está lá, como eu havia falado na aula passada, dá o prazo a vocês de aproximadamente 2 dias, até sexta-feira, né, antes da meia-noite, para que vocês possam devolver a resposta, preferencialmente em formato PDF, até, né, com essas respostas aí. Eu vou dar esse adianto para vocês, a prova está num nível, né, bem simples, até porque final de ano eu queria que vocês passassem o Natal sem muita preocupação, tá? Então, tente fazer um esforço, à medida que o curso vai se desenvolvendo, os assuntos podem ficar um pouco mais complicados, acho que é um momento de vocês já consolidarem, saírem de partida aí com uma boa nota, tá bom? Então, qual é a minha ideia hoje? Certo? Minha ideia hoje é eu fazer uma leitura da prova, e aí assim que eu terminar a leitura eu vou sinalizar para vocês mais ou menos o que é que vocês, mais ou menos qual é a ideia, o que é que vocês precisam saber, tá? E aí liberar quem queira fazer a prova logo, tá? Vocês não, se quiserem não ficar na aula, mas se após a leitura alguém quiser que eu siga resolvendo exercício, eu coloquei vários vídeos, né? Da aula passada, de aula de semestres anteriores, com um conjunto bem grande de exercícios resolvidos, mas se vocês quiserem que eu resolva algum exercício específico, algo, tá? Aí vocês me dizem que a gente resolve. Aí se vocês quiserem, né, que eu encerre, para vocês se dedicarem à resolução da prova, então eu encerro a aula e deixo vocês à vontade, tá bom? É isso que vocês vão dizendo. E aí vocês vão se manifestando também no bate-papo para registrar a presença de vocês nessa aula de hoje, tá bom? Podem se registrar aí no bate-papo. Então eu vou fazer aqui a leitura da prova, vocês estão vendo aí. Aí fiquem bem atentos a essas observações. Eu peço aí para adotar o valor da aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água, quando vocês precisarem, 998 kg por metro cúbico, certo? Aí assim, é uma coisa importante, não me venham com só a resposta, por isso que eu não gosto de fazer a prova de marcar X assim, tá? Não me venham só com a resposta, eu quero que você justifique todas as suas respostas. Aí as justificativas, comentários, né? Você diz mais ou menos como é que chegou aquela resposta, o que você fez, fórmulas, algum cálculo intermediário que são necessários. O e-mail, sim, posso deixar o e-mail. Certo? Então, você tem que justificar todas as suas respostas com comentários, fórmulas e cálculos intermediários. Em todos os cálculos, aí é importante vocês levarem em conta as regras de operações matemáticas para os algarismos significativos. Quais são essas regras? Então, se parte de dados com 3 algarismos significativos, então vocês vão fazer somas, multiplicações, né, tirar a raiz quadrada, elevar ao quadrado, e aí vocês vão fazer uma série de operações matemáticas. E o resultado final, se os dados que vocês partiram foram com 3 algarismos significativos, o resultado final, escrever com 3 algarismos significativos, no máximo um quarto algarismo significativo, porque às vezes, por exemplo, quando você faz multiplicações por um número como o da aceleração da gravidade, que é 9,81, é um número muito próximo ali já do 10, né? De mudar uma ordem de grandeza. E às vezes, por uma questão de melhor escrita e tal,
a propagação desse erro aí dos dados iniciais. Então, a gente aceita até com um algarismo significativo a mais. Então, se os dados são com 3, pode escrever com 3 ou com 4. Se os dados são com 4 algarismos, escreve com 4 ou com 5, certo? E assim sucessivamente. E um fato aqui muito importante, que vocês não podem... um detalhe aqui muito importante que vocês não podem esquecer. São as unidades. Uma resposta sem unidade, ela, tecnicamente, ela está errada. Em geral, o que é que eu faço? Eu não anulo a questão toda, né? Seria injusto com vocês, porque aqui a gente está num processo de aprendizado, né? Processo de ensino-aprendizado. Então, vocês estão aqui para chamar a atenção, corrigir vocês. Então, geralmente, eu tiro meio ponto, tá? Para todo erro desse. Ok? Então, fiquem atentos. Eu já falei que vocês vão enviar o arquivo, né? E tudo mais. Vocês vão olhar aqui as questões das notas, as pontuações de cada questão, os valores, no máximo vai dar 10. Vou colocar, o Paulo aí pediu um e-mail, vou colocar, tá? Meu e-mail. Agora, enviem para a plataforma, tá? A resposta é a plataforma. Porque vai ficar tudo centralizado. Nesse e-mail eu recebo e-mails de outros assuntos. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade de anexar na plataforma, vocês vão lá, escrevem alguma coisa, professor, não consegui anexar, não sei como é, e mande por e-mail, mas o e-mail em último caso, tá bom? Para não desorganizar meus arquivos aqui, tá bom? Então, vamos seguir. Alguma dúvida em relação a essas orientações iniciais? E pronto, Danilo, é uma sugestão, tá? Alguns têm scanner, tá? Mas a situação mais... tem alguns aplicativos, Danilo, que você baixa na internet, que ele faz o celular, é uma espécie de scanner. Você pode tirar as fotos e transformar em PDF. Mas veja, eu estou dando preferencialmente. Se vocês tiverem alguma dificuldade técnica, operacional, mandem no formato, um formato mais popular aí que a gente possa acessar, né? Um formato imagem, um formato aí. Mas é isso, no papel, você fez suas continhas no papel, que não quer dar muito trabalho a vocês. Alguns fazem as continhas no Word, mas assim, é mais trabalhoso, né? Fazem no papel, tira uma foto, transforma em arquivo PDF e manda para mim. Esse é o nosso 4º semestre, né? Remoto, e os alunos têm conseguido fazer isso, salvo algumas exceções, sem dificuldade, tá bom? Está respondendo sua pergunta, Danilo? Então, vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura, depois eu vou fechar o arquivo e vou só fazer aqui uns apontamentos no papel, tá? Deixa eu baixar aqui. Vamos à primeira questão. É uma questão envolvendo estática de fluidos em puxo, tá? Então, uma amostra de minério pesa 17,50 newtons no ar, certo? Quando ela é suspensa por uma corda leve, ou seja, a corda é leve, você despreza a massa da corda, e totalmente imersa na água, a tensão na corda é igual a 11,20 newtons, tá? Veja os dados com 4 algarismos significativos. Então, são 2 perguntinhas que eu faço, bem simples de serem respondidas. Calcula o volume total da amostra e depois determina a densidade da amostra do minério. Tá? Ok? Daqui a pouco eu dou uma explicação mais detalhada. Pronto, agora vamos a uma questão aqui de dinâmica de fluido, né? Então, uma questão que vocês podem
né? Não vou dar mais detalhes, mas aplicar aqui as equações de continuidade, a questão de Bernoulli. Então, aí tem esse desenhozinho, reservatório de água. Aqui tem um gerador, aqui é a entrada. Então, a água desce aqui. A diferença de altura é 180 metros, né? Então, a entrada da tubulação da figura 1 tem uma seção reta de 0,74 metros ao quadrado e a velocidade da água é 0,40 metros por segundo. Na saída, né? A uma distância de 180 metros abaixo da entrada. Esse D aqui é 180 metros. A seção reta é menor. A seção reta é menor que a da entrada, ou seja, deu uma estranguladazinha, né? E a velocidade, no caso, aumentou, né? É 9,5 metros por segundo. Então, o que se quer aqui, encontra a diferença de pressão entre a entrada e a saída. João Pedro, sim, 4 ou 5, tá? 4 ou 5. O que eu quero é que vocês evitem colocar aquele monte, às vezes faz um cálculo, tem 5 números, 7 números na calculadora, né? Então, é isso. Tem números ali que são desnecessários. Ok? Então, a equação aqui, vocês vão aplicar aquelas equações da dinâmica de um fluido ideal, né? Equação de Bernoulli e tal. Pode ser que tenha dados aqui que vocês não precisem para obter a resposta, mas, de qualquer maneira, todas as informações que vocês precisam para obter a diferença de pressão entre a entrada e a saída estão aí, tá? Outra coisa, lembrem bem a nossa situação do nosso dia a dia. A gente tem, nas nossas casas, né, porque o reservatório de água fica lá em cima. E se vocês já tiveram num local com vários andares, né, vocês observam a pressão da água nas torneiras em cada um desses andares. Então, quando vocês forem botar a resposta, tem que observar se ela está coerente com o que você esperaria aí na vida real, tá? Então, a pergunta é, a pressão aí na saída é mais forte, é maior ou é menor do que na entrada? Né? Isso é bom vocês observarem. Uma dúvida? Veja, que diferente da primeira questão, essa daqui já são... As informações estão com 2 algarismos significativos e tem o D aí que está com 3 algarismos significativos, tá? Então, aí quem domina, quando a gente faz multiplicações e tal, é o fator que tem menos algarismos significativos. Só um instantinho aqui. Pronto. Então, vou seguir aqui, tá, pessoal? Bom, agora vamos para a parte do movimento harmônico simples. Tá bom? Não é difícil também essa questão. Veja, eu não coloquei nenhuma questão difícil. Vou ser sincero a vocês, tá? Mas não vão se complicar, tá? Por besteira. Então, vejam as videoaulas, revisem lá, vocês vão ter tempo. Revisem lá aqueles exercícios que eu já fiz e busquem as soluções aí. Tal. E não venham com só a resposta. Vocês têm que me dizer como vocês chegaram a esse resultado, tá? Então, veja, é uma questão de movimento harmônico simples. Então, um bloco de 2,00 kg, ou seja, 3 algarismos significativos, tá? Sem atrito, preso a uma mola ideal com a constante de força de 315, né? Newton por metro. Né? 3 algarismos significativos também. Quando um bloco tem deslocamento de mais, né? Um deslocamento positivo de 0,200 metros, ou seja, 3 algarismos significativos. Ele se move na direção x negativa com a velocidade de 4,00 metros por segundo. Ou seja, 3 algarismos significativos também. E aí dá. Então, sabendo essas informações, calcule a amplitude do movimento, B, a aceleração máxima do bloco, B, a aceleração máxima do bloco
e C, a força máxima que o mola exerce sobre a mola exerce sobre o bloco. Então, tem a massa, tem a informação num determinado instante da velocidade e do deslocamento, né? Tem informação sobre a constante de mola, tem como achar a amplitude, a aceleração e a força máxima, tá? Dúvidas? Por fim, uma de pêndulo, tá? E aí é um pêndulo de torção. Veja que tem, na videoaula eu faço um caso de um pêndulo de torção lá para um corpo rígido qualquer, tá? Eu faço estudo lá do pêndulo físico para um pêndulo de torção, né? Então, o engenheiro possui um objeto de 10 kg, ou seja, 2 algarismos significativos aí, pessoal, certo? De forma irregular. E precisa conhecer o momento de inércia do objeto em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Ou seja, ele não é nenhum objeto que tem aquela geometria que a gente já conheceu lá em Física 1, tá? A gente tem como calcular, tal. Então, é um objeto irregular. Portanto, eu preciso de alguma estratégia para encontrar esse momento de inércia. E a estratégia é uma estratégia experimental, através do pêndulo de torção. Então, o que é que esse engenheiro faz? Sabendo disso, né? Ele coloca esse objeto suspenso por um fio com a constante de torção, K igual a 0,50 newton vezes metro. Então, aí, mais uma vez, 2 algarismos significativos. De tal forma que o ponto de suspensão está alinhado com o centro de massa. Ou seja, o ponto de suspensão alinhado com o centro de massa. Então, o eixo de rotação é o eixo que passa, né, pelo centro de massa, tal. Pelo mesmo são o eixo que passa, né, de rotação passa pelo centro de massa, está alinhado com o fio aí, né? Entendeu? Então, a palavra alinhado, aí, né, está na mesma linha, né? Então, se esse pêndulo de torção sofre 20 oscilações completas em 50 segundos, é uma coisa que eu não sei se provavelmente por causa da pandemia, a turma de vocês não tenha feito aí física experimental já. Mas veja, quando o movimento é muito rápido, principalmente no caso do pêndulo de torção, às vezes a gente não consegue calcular o período de uma oscilação, porque é muito rápido, né? Então, o que é que se faz? A gente conta 10, 20, 30, 50, às vezes 100 oscilações e calcula, né? E a partir dessa informação a gente calcula o tempo gasto em uma oscilação, um período, né? Então, ele descobre que esse pêndulo aí sofre 20 oscilações completas em 50 segundos e ele pede para determinar qual é o momento de inércia do objeto em relação ao eixo escolhido. Certo? Alguma dúvida até aqui? Posso passar aqui a mostrar mais ou menos. Eu vou dar algumas dicas sobre as questões dessa prova. Então, eu vou parar o compartilhamento, tá? A prova já está na plataforma. Vou parar o compartilhamento até para que minha tela, que minha webcam fique maximizada, até para ajudar na gravação, tá? E aí eu vou, como eu fiz na aula passada, eu vou inverter aqui minha câmera. Perguntar se vocês estão conseguindo ler. Se vocês vão conseguir ler isso que vocês... E aí, estão conseguindo fazer a leitura? Ok. Então, vamos lá. Dicas, tá? Primeira questão. Vou ficar vendo aqui, porque eu tenho que ficar vendo a prova, vendo... Primeira questão. Você sabe o peso de um determinado objeto no ar, né?
E depois você coloca esse mesmo objeto dentro d'água. Certo? Qual é a diferença dessa situação para essa situação? Que aqui, evidentemente, o empuxo aqui é praticamente desprezível. O empuxo do ar, para o ar ter uma densidade muito pequena, o empuxo aqui é praticamente desprezível. Mas aqui há um empuxo considerável, né? Por conta da densidade da água. Certo? Então, você sabe aqui o peso do objeto quando está fora da água, no ar, e o peso do objeto aqui, ele dá quando, o que acontece? Quando você coloca esse objeto na água, você mede a tensão na corda. Você vai ter uma tensão na corda. Essa tensão na corda vai estar aqui, né? E você tem o peso do objeto aqui, né? Você sabe. Agora, qual é o sentido do empuxo? Vai ser para cima, um empuxo para baixo, não sei, não vou dar essa, né? Entregar isso de mão beijada. Então, através do sentido do empuxo, e dessas informações, você tem como calcular qual é a intensidade desse empuxo. Então, se você errar o sentido do empuxo, você erra a conta, tá? Então, precisa, o empuxo é para cima, o empuxo é para baixo, e aí vocês vão calcular o empuxo. Consegue calcular o empuxo. Só que vocês sabem que o empuxo se relaciona com o peso, né, do líquido deslocado. Então, se eu sei o empuxo, eu sei o valor do peso do líquido deslocado. Sabendo quem é o líquido, sabendo quem é esse empuxo, eu consigo calcular o volume. Sabe? Aí, a partir daqui, a gente calcula o volume do minério. Sabendo o volume do minério e o peso do minério, nós conseguimos calcular a densidade. Ok? Então, sabendo calcular o empuxo, pela definição de empuxo, nós conseguimos calcular o volume deslocado, ou seja, o volume do minério. Sabendo o volume do minério, sabendo como é que se diz? O peso, né, do minério no ar, a gente tem como calcular a densidade. Vamos para a segunda questão. Aqui, você tem a equação do Bernoulli, né? A pressão em 1 é o meio, né? Rho GY1 mais o meio de Rho V1 ao quadrado, né? Igual a P2 mais Rho Y2 meio de Rho V2. Vou ver aqui se vocês estão visualizando direitinho. Pronto. Aí vocês, ó. O ponto 1 pode indicar a entrada, né? O ponto 2 indicar a saída. Aí, a partir daqui, eu sei a velocidade da entrada, sei a velocidade na saída, sei a densidade da água, né? Aceleração da gravidade. Você tem como saber, né? Quem é Y1 e quem é Y2 pelo desenho, ou pelo menos saber a diferença de Y1 e Y2, tá? A partir daí sabe a diferença da pressão, tá?
Não vou dizer mais nada, porque senão eu entrego toda a questão para vocês, tá? Vamos seguir aqui com a questão 3. Então, a questão 3, no movimento harmônico simples, né? A equação do movimento é a amplitude cosseno de ômega T mais φ, tá? Se a gente sabe a posição, a gente sabe a velocidade. Então, a velocidade é a derivada de x no tempo, tá? Não vou escrever aqui o resultado. Sabendo a velocidade, a gente sabe a aceleração também, que é a derivada da velocidade no tempo, ou a derivada segunda, né? Da posição no tempo. E sabemos que a força, né, resultante, ela vai ser a massa vezes a aceleração, né? Vocês estão vendo direitinho aqui. Exato. Estão conseguindo visualizar direito? Bom, quais são os dados? Ele dá posição, ele dá velocidade. E dá outras informações, ele dá o K da mola e a massa. Então, a gente sabe qual é a relação, né? Que essa frequência aqui é K sobre M, né? Então, ó, a gente sabe isso aqui, né? A gente sabe o X e o VT, a gente sabe o X e o V. Então, a partir dessas duas equações, a gente encontra a amplitude. Sabendo o X, sabendo o V, sabendo o ômega, encontramos a amplitude. Essa é a dica, tá? Encontrada a amplitude, você tem como ver qual é a aceleração máxima, né? Qual é a aceleração máxima, né? Vocês podem revelar a videoaula, mas tem como saber, né? Qual é a amplitude? É o que? A posição máxima de x, né? Você sabe qual é a velocidade máxima, sabe qual é a aceleração máxima. Sabendo a aceleração máxima, você sabe a força máxima. Dúvidas? Na quarta questão, é um pêndulo de torção. Certo? Então, no pêndulo de torção, né, dá uma olhadinha na cor do pêndulo de torção. Se você tem... Como é que a gente escreve lá o pêndulo de torção? Período é 2π, raiz do momento de inércia, kappa. Então, ele deu informação para a gente encontrar o período, ele deu o kappa, tem como calcular o momento de inércia, né? Sabe o período, sabe o kappa, calcula o momento de inércia.
Ok, ninguém me respondeu mais. Pessoal, vocês têm alguma questão aí das provas anteriores, alguma questão que vocês queriam que eu resolvesse? E aí vocês escrevam aí no bate-papo, ou falem. Se vocês não têm mais dúvida em tal em relação à prova, vocês, se quiserem sair da aula, isso, dia 17, tá? Se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade, tá? Mas se tiverem alguma dúvida sobre outra questão, é só colocar aí que a gente faz. Lembrar que eu coloquei, acho que uns 3 ou 4 vídeos, né? Lá tem muita coisa, mas nada melhor do que a gente está resolvendo aqui em tempo real, né? Bom, mais uma vez, se quiserem se recolher, sair da sala para resolver já a prova, fiquem à vontade. Eu vou ficar aguardando aqui vocês comentarem alguma coisa no bate-papo. Sim, Sérgio, eu vou postar essa aula depois, tá? Edvaldo, tem alguma dúvida? Quer que eu lhe ajude em algo? Edvaldo, pode falar. Vou esperar um pouco o Edvaldo responder. Se ele não me responder, ele deve estar tendo algum problema. Ah, tá. Da prova, questão 3 da prova 1. Qual exatamente essa prova, Edvaldo? Vou procurar aqui. Ah, ó, tá bom. Pega aqui, viu? Você vai me dizer agora se é essa daqui, tá? Essa aí?
Pronto, então eu vou resolver aqui para você, tá? Fica aí com ela que eu vou agora tirar essa mano, a tela da apresentação, porque senão, quando ficar no vídeo, ela vai ficar pequena, tá? Então, a questão 3 da prova 1, turma 32, acho que 2006, né? Esse é o arquivo. Deixa eu aqui. Pronto. Vamos lá. Então, é o seguinte, aí ele diz aqui, né, na questão, ele dá a equação horária, né? 6 metros. Isso aqui, eu vou já comparar. 3π radianos por segundo, né? Vezes o tempo, mais π sobre 3 radianos. Então, ele pergunta aí no tempo t igual a 2 segundos, né? Perceba, ó, compare com essa expressão. A cosseno ômega t mais. Então, veja, amplitude, se você comparar, é 6 metros. Aqui a frequência angular vou colocar aqui, peraí. Está vendo direitinho, né? Frequência angular 3π radianos por segundo. E o φ aqui é π sobre 3 radianos. Certo? Tá? Então, aqui você já identifica. Aí na letra A, o que é que ele está pedindo nesse tempo aqui? Qual é o deslocamento, né? Deslocamento, Eduardo, você vai substituir o x, né? Você vai substituir t igual a 2 segundos aqui. Então, aqui vai ficar 6, né? Vou tirar essas unidades. Cosseno, veja. Aí aqui, ó, é 2 vezes 3π. Então, vai dar quanto? 6π. 6π. E aqui, π sobre 3 radiano. Certo? Opa, aqui. Conseguindo visualizar direitinho? Então, o deslocamento vai ser exatamente o quê? 6, né? Vezes cosseno de quê? Aqui vai dar quanto? 3 vezes 6, 18 mais 1, 19, sobre 3π, não é isso? Aí você vai calcular, botar isso aí tudo na calculadora. Então eu vou aqui pegar a calculadora aqui do Coa, tá? Vamos fazer aqui a conta. Cadê? Cosseno. Opa.
Então, 19, né? Vezes π dividido por 3. Bom, só um instantinho aqui. Porque tem que ter cuidado só para na hora de substituir o cosseno, né? Veja. Aqui na minha calculadora, se eu colocar cosseno de 90, cosseno de 90, vai ter que estar em... Como é que se diz? Tem que estar em radianos, né? Deixa eu ver só como eu faço essa calculadora aqui do computador. Ah, tá aqui. 19 vezes π dividido por 3, né? Aí vê como é que se fica em graus, é 20 graus. Eu tô com uma dificuldadezinha aqui, vou ter que fazer a mão. Esse 19π vai ficar sempre aqui, tá? Então, veja, só para a gente fechar aqui. Eu não estou sabendo usar a calculadora para fazer o... Mas assim, é só você colocar. Mas vamos lá. 19π, a gente não sabe, quer saber quantos graus, né? Se a gente sabe que 2π é 360 graus, né? Então, esse ângulo aqui vai ser 19 sobre 3π vezes 360, né? Dividido por 2π. Então, esse θ aqui, na verdade, é 19. O π corta com π. Aqui vai ficar 6. Ó. 6, né? 6 dividido por 36 vai dar 60. Aqui fica 60. Né? Então, é 19 vezes 60. Não é verdade? Que isso aqui vai dar 1140 graus, né? É isso? Deixa eu fazer de novo aqui. 19 vezes 360 dividido por 6. Ok. Aí é só tirar o cosseno disso aí. É meio. Tá? Então, o cosseno de 19 sobre 3π é meio, né? E daí você já sabe que o seno vai ser raiz de 3 sobre 3, né? Isso? Menos, na verdade, né? Opa, errei aqui o negócio. Opa, o negócio tá ficando meio... O seno de 19 sobre 3π vai ficar 0,866, né? Aproximadamente.
Ok? Então aí você já tem que o deslocamento vai dar em 2 segundos é 2 metros, né? 3 metros. Aí qual é a velocidade? Qual é a velocidade? E aí você vai pegar essa expressão, né? Divide divide tira a derivada, né? Veja que a velocidade vai dar menos, né? Cosseno de seno, a derivada do cosseno é menos o seno, né? Vai dar menos a ômega seno de ômega t mais φ. Então, vai dar a velocidade, vai dar menos, aí a amplitude é 6, né? O ômega é 3π, tá? Aí seno vai dar a mesma coisa, né? Aqui, quando a gente substituir, 19π sobre 3. Epa, tá fazendo aí, tá desfocado, né? Desculpem aí, pessoal. É que eu tive que mudar aqui para ficar vendo a coisa, para ficar vendo o arquivo. Desculpa, eu botei muito em cima. Deixa eu ajustar. Pronto. Mas voltando aqui, a velocidade, eu pego essa equação aqui e faço a derivada, obtenho esse valor. Agora é só substituir quem é o A, quem é o ômega, quem é o T, né? Pronto, vamos obter esse mesmo resultado. Bom, aí é só fazer as devidas substituições, né? 6 vezes 3 vezes π vezes aí, rapaz. Não, vou ter que. Desculpa. Deixa eu ver. 6 vezes 3 vezes π vezes 0,866. Certo? Então, se eu não tiver feito nenhuma besteirinha aqui nas contas, aqui vai dar menos 49,0 metros por segundo, né? Ou seja, 49 aproximadamente metros por segundo na direção negativa de x, tá? Depois confere aí se eu fiz algum errozinho. Aí a aceleração, aí deriva mais uma vez, né? Aí a aceleração vai ficar menos a ao quadrado, cosseno, né? De ômega t mais. Mais uma vez, substituindo, t igual a 2, vai ficar menos 6, 3π ao quadrado, né? Cosseno de quê? De 19π sobre 3, a gente já fez isso, essa conta. Então vai dar, aqui é para t igual a 2 segundos, né? E vai dar, vou fazer a conta na calculadora.
6 vezes 3 vezes 3 vezes π vezes π, né? Vezes meio. Então, aqui vai dar aproximadamente 266 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver o que, é que tem mais. A fase do movimento é justamente isso aqui, né? Eu tenho mais φ. E no t igual a 2 segundos vai ser justamente que a gente já calculou, 19 sobre 3 vezes π, né? Já calculou isso, né? Então, 19 vezes π dividido por 3. Isso aqui, 19,9 radianos. Radianos. Na letra... sim, a frequência e o período do movimento. Acho que aí fica tranquilo para vocês, né? E o período. A frequência é justamente ômega dividido por 2π, né? Ou seja, aqui o ômega, para a gente olhar novamente, é 3π, né? Então é 3π dividido por 2π, a frequência vai ficar 1,5 Hz, né? E o período é o inverso da frequência, vai ficar justamente 2 sobre 3, né? Então, isso aqui, 2 sobre 3 é aproximadamente 0,67 segundos, né? 2 dividido por 3, né? Que é o inverso de 1,5. E aí, mais alguma dúvida? Mais alguma questão que vocês querem que eu resolva? Ok, Eduardo. Lembrando aqui, Guilherme, não sei se você tem entrado antes, mas eu já fiz a leitura da prova, já dei algumas dicas e liberei, né, os estudantes que quisessem fazer alguma prova, mas fiquei aqui para aqueles que quisessem que eu tirasse algumas dúvidas. Se eu tiver aí, você pode me falar. Sim, essa aula gravada? Sim. Eu também coloquei lá, vocês olharam na plataforma, eu coloquei vídeos da aula passada e vídeos de aulas de outros períodos também com essas questões. Aí qualquer coisa. Mas é o seguinte, vai demorar o quê?
coisa de meia hora. Da aula passada demorou muito, porque foram 2 horas de gravação, deu quase 1 GB, né? Mas essa aula aqui com 1 hora, mais ou menos, daqui a meia hora, mais ou menos, 40 minutos, deve estar lá na plataforma já. Se você não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Posso encerrar aqui a gravação? Estou à disposição, Guilherme. Se você quiser qualquer dúvida, pode me pedir que estou aqui à disposição. Ok, então, encerrando aqui a gravação da aula, muito obrigado.